o Papel e o Mar, Isidoro chegando ali, bem-vindo, bem-vindos todos, e que a gente possa fazer desse momento um momento de construção cognitiva, de reflexão da temática que é de extrema importância, né? Que eu acho que essa pauta é uma agenda diária e a gente tem que falar mesmo, tem que falar muito e cada vez mais, né? Eu de imediato já encaminho, agradecendo a presença, agradecendo essa energia que a gente consegue construir juntos, e já passo para a gente dar encaminhamento às atividades. Só eu gostaria de pedir, então, que o João Heitor e depois a Isabel, ou como se sentirem à vontade, se apresentem, né, para nós, a partir desse mesmo, dos seus lugares de fala, né, que nos digam quem são, como que a gente conseguiu se aproximar e chegar até aqui, e qual é a disposição que a gente tem hoje para essa atividade. João Heitor, pode ser? Boa tarde, então, a todos e todas. Eu quero agradecer o convite, né? O convite que eu recebi através da colega Rafaela, do nosso grupo de pesquisa. Então, me apresento. Sou João Heitor Silva Macedo. Eu sou professor do curso de Direito, Ciência Política e Ciências Humanas aqui no campus da Unipampa São Borja. Também sou professor do Magistério Público Estadual na área de Ciências Humanas, sou licenciado em História. Tenho a minha área de pesquisa dividida entre a minha pesquisa de doutorado, que é a Educação das Relações Étnico-Raciais, que é a tese de doutorado que eu defendi há alguns anos atrás, mas também atuo na área de arqueologia, patrimônio e defesa do patrimônio e da cultura afro-brasileira aqui no sul do Brasil. Tenho uma trajetória já de mais de 20 anos de militância no movimento negro, sou diretor do Museu Comunitário 13 de Maio, em Santa Maria, e nesse museu a gente exerce a pesquisa, então, dos clubes sociais negros, acervo, pesquisa, atas, documentações e o combate à invisibilidade da história e da cultura afro-brasileira no Rio Grande do Sul. Então, essa trajetória, eu acho que me coloca nesse lugar de fala, um lugar de fala extremamente pertinente, não só por causa dos últimos acontecimentos que eclodiram no mundo a partir do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, em Minneapolis, mas a partir de um lugar de fala que vive e vivencia o racismo desde sempre. Então, a nossa luta, ela não é de hoje, a luta do movimento negro é uma luta que existe desde o momento que fomos sequestrados da África, e a gente procura usar esse espaço acadêmico, aqui dialogando com os colegas, esse espaço acadêmico que é um espaço privilegiado, para a gente usar, como disse Nelson Mandela, a principal arma que nós temos para combater o racismo, que é a educação. Então, depois a gente está aberto aí ao diálogo, conversar com os colegas, para a gente poder construir uma pauta aí de combate ao racismo. Isabel, por favor. Oi, eu sou de Uruguaiana, como disse a Eliane, e quando eu fui para São Borja, no IFAR, em 2014, eu me assustei, porque a cidade é menos de 200 quilômetros de distância e lá não se discutia nada sobre o negro, ao menos não no IFAR, né? A primeira servidora negra lá sou eu, efetiva, né? Eu entrei no NEAB e a gente começou alguns trabalhos, NEAB, no GEDES e NAPNE, que ainda continuam trabalhando juntos, né? Mas a Preta aqui sempre ficou mais com o NEAB. Hoje eu estou em afastamento para qualificação, fazendo mestrado na FURG sobre minhas professoras pretas, né? A pergunta é quantas professoras pretas a gente já teve na escola? Onde elas estão? Por que elas não estão nos cursos superiores, né? São tão poucas. Menos de 0,5% das professoras universitárias são negras no Brasil inteiro. Obrigado pelo convite e espero colaborar também. Passamos para Maria Angélica.
Sim, já vou compartilhar então a tela para a gente já iniciar a exibição do filme. O Papel e o Mar, né? 2010. Eu vou desativar a minha câmera e o áudio para a transmissão ficar melhor. Caso ocorra algum travamento, o que é normal, vocês podem também desativar a tela, a câmera de vocês, que daí vai ficar melhor o sinal, tá? Você está deixando passar um bom dinheiro. Falou comigo? O que dá dinheiro hoje em dia é latinha. Meu negócio é papel. Ô, menina, a latinha vale muito mais. Faça bom proveito. Calma, eu tô só querendo te ajudar. Porque o meu negócio é o mar. E o senhor vai pro mar no seu carrinho de mão? Se até merda boia? Olha, mais respeito. Eu tenho idade para ser teu pai. Tá mais pra avô. Olha aqui, menina. Você também não é nenhuma cabrocha. O carrinho é para pegar o pescado que tá para chegar. O senhor me dá um cigarro? Não gosto de mulher que fuma. Nossa, olha só isso. Um caderno. Um caderno cheio de folha em branco. Mas o senhor gosta mesmo de uma lata. Até a garrafa é de lata. Você quer um gole? Não gosto de homem que bebe. Mas essa garrafa é dos tempos da Inglaterra. Vai me dizer que o senhor já esteve na Europa? Já estive na escola. O caderno te lembra do tempo da escola? É a lembrança da minha vida. Toda a minha vida é feita de papel. A minha vida é feita de um mar. Dá pra ver o mar daqui? Um dia, ele batia até ali. Mas hoje, levaram ele para bem mais longe. Onde é que você vai, menina? Vou ver o seu mar. Toma conta do meu papel. Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros, republicanos, não podemos mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira. De que adianta eu ter escrito uma das mais importantes páginas da história do país? Se eu não passo de um almirante de um barco a seco. Eu fui banido de mim mesmo. Mas o homem tem que ser forte. A gente suporta tudo nessa vida. Menos grilhões e chibatas. Então esse é o mar do peixeiro. É bonito. Se bem que qualquer coisa é mais bonita que a favela. Quando querem se livrar dos papéis e das latas velhas, mandam pro lixão. Quando querem se livrar das pessoas que incomodam, mandam pra favela. O quarto de despejo da humanidade. Isso não é vida, não. Fiquei com medo da menina se atirar. Que isso? Tem 3 filhos para criar. Não tá mais aqui quem falou. Olha aqui, seu adorado caderno. Muito obrigada. Pra que você quer tanto esse caderno?
Nem sei se eu quero mesmo. Tenho tantos iguais a esse dentro do guarda. Gente, vamos parar e recomeçar, porque tem o pessoal que não está conseguindo visualizar. Vou parar a apresentação e recomeçar. Da comida, todos escritos. Para que serve um caderno escrito? Os que eu tenho foram escritos por mim. São as minhas histórias, meus pensamentos, histórias da favela. Menina letrada. É o meu diário. Eu comecei em 15 de julho de 1955, aniversário da minha filha Vera Eunice. Mas nem cheguei ao fim do mês. Que dia é hoje? 2 de maio de 1958. Nossa, tem quase 3 anos que eu parei de escrever. Não foi por falta de papel. Foi por... Foi por... sei lá. Falta de tudo, excesso de tudo. Nessa vida é muito tudo por nada. A menina é boa de palavras. Olha lá, tá vendo aquele barco? É ele que traz os peixes que eu vendo. Agora faz um fogo, que eu vou trazer umas sardinhas pra gente. Pessoal, peço desculpas novamente e vamos iniciar do começo do filme, então, tá? Para que todos possam, então, ver o filme por completo daí, tá ok? Você tá deixando passar um bom dinheiro. Falou comigo? O que dá dinheiro hoje em dia é latinha. Meu negócio é papel. Ô menina, a latinha vale muito mais. Passa bom proveito. Calma, eu tô só querendo te ajudar. Porque o meu negócio é o mar. E o senhor vai pro mar no seu carrinho de mão? Se até merda boia? Olha, mais respeito. Eu tenho idade para ser teu pai. Tá mais pra avô. Olha aqui, menina. Você também não é nenhuma cabrocha. O carrinho é para pegar o pescado que tá para chegar. O senhor me dá um cigarro? Não gosto de mulher que fuma. Nossa, olha só isso. Um caderno. Um caderno cheio de folha em branco. Mas o senhor gosta mesmo de uma lata? Até garrafa é de lata? Você quer um gole? Não gosto de homem que bebe. Mas essa garrafa é dos tempos da Inglaterra. Vai me dizer que o senhor já esteve na Europa? Já estive na escola. O caderno te lembra do tempo da escola? É a lembrança da minha vida. Toda a minha vida é feita de papel. A minha vida é feita de mar. Dá pra ver o mar daqui? Um dia, ele batia até ali. Mas hoje, levaram ele para bem mais longe. Onde é que você vai, menina? Vou ver o seu mar. Toma conta do meu papel.
nós, marinheiros, cidadãos brasileiros, republicanos, não podemos mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira. De que adianta eu ter escrito uma das mais importantes páginas da história do país se eu não passo de um almirante de um barco a seco? Eu fui banido de mim mesmo. Mas o homem tem que ser forte. Mas ele suporta tudo nessa vida, menos grilhões e chibatas. Então esse é o Mar do Peixeiro. É bonito. Se bem que qualquer coisa é mais bonita que a favela. Quando querem se livrar dos papéis e das latas velhas, mandam pro lixão. Quando querem se livrar das pessoas que incomodam, mandam pra favela. O quarto de despejo da humanidade. Isso não é vida, não. Fiquei com medo da menina se atirar. Que isso? Tem 3 filhos para criar. Não tá mais aqui quem falou. Olha aqui, seu adorado caderno. Muito obrigada. Pra que você quer tanto esse caderno? Nem sei se eu quero mesmo. Tem tantos iguais a esse dentro do guarda-comida, todos escritos. Pra que serve um caderno escrito? Os que eu tenho foram escritos por mim. São as minhas histórias, meus pensamentos, histórias da favela. A menina é letrada. É o meu diário. Eu comecei em 15 de julho de 1955, aniversário da minha filha Vera Eunice. Mas nem cheguei ao fim do mês. Que dia é hoje? 2 de maio de 1958. Nossa, tem quase 3 anos que eu parei de escrever. Não foi por falta de papel. Foi por... Foi por... sei lá. Falta de tudo, excesso de tudo. Nessa vida é muito tudo por nada. A menina é boa de palavras. Olha lá, tá vendo aquele barco? É ele que traz os peixes que eu vendo. Agora faz um fogo, que eu vou trazer umas sardinhas pra gente comer. Coloca essas aí no fogo, enquanto eu vou fazer as entregas. Mas não vai comer tudo sozinha. Viu, menina? Posso fazer uma pergunta pro senhor? Diga. Se o senhor é do mar, por que não estava no barco pescando? De quando a quando você escreveu o seu diário? Do dia 15 ao dia 28 de julho de 1955. 14 dias. Teu sonho durou um pouco mais que o meu. Eu fui herói por 5 dias. Herói de quê? Eu liderei a revolta dos marinheiros por 5 dias. Nós paramos esse país. Eu e meus companheiros estivemos na cidade, na mira dos mais poderosos canhões de guerra. Mas pra que tanta maldade? Bombardear a cidade inteira? Isso é coisa de gente sem coração. Você também que é preta, como eu. Você conhece a Liga Espada? Da época da escravidão. Não, menina. A chibata instalou nas costas dos marinheiros até 1910. Foi o nosso movimento que acabou com isso. Porque nós ameaçamos destruir toda a cidade. Pelo menos vocês conseguiram. É, mas a que preço? Agora me deixa trabalhar. Ó, mas não vai deixar as sardinhas queimar. Alguém morreu? Como é que é? Na sua revolta, alguém morreu? Tirando alguns oficiais, foi a marujada mesma que se deu mal. Muitos morreram, outros tantos foram presos e degradados. Uns poucos, como eu, foram presos, quase morreram e acabaram expulsos da Marinha. Mas o pior castigo foi terem expulsado a gente da história. É como se a vida da gente não tivesse servido de nada, nunca tivesse existido. É isso que vai acabar acontecendo com você, menina. Comigo? É, com você.
Você não vê que eles estão tentando tirar meu nome da história? E você está tentando tirar a história de dentro de você. Por quê? Por pura indolência. Indolente eu? O senhor tá louco? Não conhece nada da minha vida para me chamar de indolente. Eu reviro o lixo mais fedorento desse mundo para dar de comer às minhas crianças. É tanto fedor, é tanta podridão, que eu não sinto nem o cheiro dessas sardinhas. Mas o senhor se diz um grande herói. A heroína que sou eu. Só eu sei o que é passar fome. Eu é que tenho coragem de viver esse dia a dia, de restos que tenho para viver. Então me prova que você tem coragem. Cadê a coragem? Provar que tenho coragem? Pega esse lápis e retoma o seu diário. Começa hoje, dia 2 de maio de 1958. Anda. Cadê sua coragem? Depois não quer que eu te chame de indolente. De maio de 1958. Eu não sou indolente. Há tempo que eu pretendia fazer meu diário. Eu pensava que não tinha nenhum valor. Achei que era perda de tempo. Se é perda de tempo, olha. Não. O senhor não tem o direito de fazer isso. Me dá meu lápis. Me dá meu lápis, eu tô mandando. Que é isso? Agora vai rabiscar meu caderno todo? Uhum. Até agora eu lhe tinha respeito. Toma. Olha. Vê se entende uma coisa, menina. Não adianta rasgar as páginas da história. Não adianta passar uma borracha naquilo que já está escrito. A palavra desenhada no papel tem vida. Você pode fazer o que quiser, mas ela nunca vai deixar de existir. Qual é seu nome, menina? Carolina Maria de Jesus, mas me conhecem por Betita. E o senhor? João. João Cândido. Mas um dia fui chamado de Almirante Negro. Tem certeza? É sua garrafa da Inglaterra, seu João. Ah, é só uma garrafa. Vai, joga logo, menina. Um dia, um escafandrista resgata a gente. Vai. Vai, joga logo, Carolina. Então tá, pessoal, já de imediato passo a palavra para a Eliane, né, para continuar e iniciar o nosso debate, então. Tá bom. Então, depois dessa oportunidade de provocação, né, de muitos imaginários e de uma temática que nos movimenta também, eu gostaria de convidar os nossos debatedores, a Isabel e o João Heitor, né, para que dessem o encaminhamento à conversa.
Acho que a gente começa pela Isabel, quem sabe agora? Pode ser, Isabel. Sim. Eu acho lindo esse filme, né? A gente já debateu muitos nessa temática no Cine Campus em São Borja, sempre colocando dentro dos temas que o Toninho e a equipe, né, propunha. Eu peguei um trechinho só do livro do Diário de Bitita. Carolina era conhecida como Bitita pela família, né? E o primeiro livro póstumo dela tem um trechinho que é Os Negros. E aí ela fala: eu pensava, meu Deus, quem foi que começou essa questão? Foi o preto ou foi o branco? Quem procurou o preto? Se foi o branco quem procurou o preto, ele não tem direito de reclamar? O negro não invadiu suas terras, foram eles que invadiram as terras dos negros. Ninguém para me explicar. A minha mãe já estava saturada com as minhas perguntas. Mas o mundo é tão grande, tem tanto espaço, todos podem viver bem aqui dentro. Por que estas brigas? E isso eu gostaria de, com o professor, né, que é de história, um pouquinho dessa quem tem culpa, que os alunos normalmente perguntam, e aí vem para o Brasil, né, aquela famosa frase: Brasil não tem racismo, aqui todo mundo é igual, é um país miscigenado. Mas dificilmente assumem que essa miscigenação é uma violência. Começou com uma violência. Então, esses dois personalidades da história brasileira, que tem um trechinho do filme ali que fala, né? Nós fomos expulsos da história. Poucas pessoas conhecem. E a Carolina Maria é uma das maiores autoras brasileiras, com uma venda em 16 idiomas, 46 países, e que o João Cândido mudou a lei, mudou a forma como as Forças Armadas viam os negros, um pouquinho. Ainda tem várias questões, né? Mas eles realmente mudaram a história do Brasil, e creio que não tem nenhuma estátua deles. A gente não encontra livros, é bem difícil, mesmo para gente que procura estudar e aprofundar esses temas. Os poucos que a gente encontra são muitas pessoas brancas falando, não que não possa, devem falar sim, mas é uma outra visão que a gente precisa mudar. Então, professor, quero ouvir o senhor. Bem, boa tarde a todos e todas. Todos conseguem me ouvir? Bem, então, primeiramente, eu quero agradecer a todos e todas pelo convite, pela oportunidade, para a gente dialogar mais uma vez, né, sobre esse tema tão importante para nós, nesse contexto que nós estamos vivendo no Brasil hoje, em meio à pandemia. Confesso a vocês, assim, que a nossa luta histórica do movimento negro, não é de hoje, mas quando acontecem essas efemérides que acabam virando pauta de mídia, elas acabam encontrando a nossa pauta e acabam dando recurso para que a gente possa falar num espaço como é o espaço acadêmico. E eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo o filme, né, o Papel e o Mar, pois é o encontro, na verdade, de duas narrativas históricas que são silenciadas ao longo da nossa trajetória da história da educação. Citar e apresentar para o público Carolina Maria de Jesus e João Cândido é trazer um pouco dessa história de negros e negras no Brasil do pós-abolição. Eu tenho uma fala muito provocativa em vários espaços que eu atuo, que eu digo que até 2003, quando se cria a Lei 10.639, nós tínhamos um grande silenciamento da história da população negra no Brasil. Esse silenciamento histórico fazia parte de toda uma estratégia de Estado que foi consagrada com a anistia da abolição da escravatura em 1888 e principalmente com a construção de uma pauta de Estado, que vai ser, na verdade, a Constituição de 1891, que silencia as mazelas da escravidão, ou seja,
se cria, na verdade, uma anistia, onde se diz assim, ó, bom, nós abolimos a escravidão em 1888, e a partir deste momento nós não temos mais problemas raciais no Brasil. Com esse discurso e com todo o aparato de Estado construído nessa transição de 1888 e 1891, começa a se construir no Brasil, intelectualmente, juridicamente e legalmente, o famoso mito da democracia racial. O mito da democracia racial, mais do que uma frase bonita que vai ser celebrada pelos livros, por exemplo, do próprio Gilberto Freire, Florestan Fernandes, entre outros, o mito da democracia racial passa a ser um ícone da intelectualidade eurocêntrica que dominava o Brasil no início do século XX, e acaba ditando as regras da história da educação do Brasil. Uma história da educação que vai sacralizar para segundo plano a história da escravidão. Ou seja, nos 100 anos depois da abolição da escravatura, e hoje nós já falamos em 132 anos da abolição da escravatura, a questão racial foi relegada a um problema que não existia no Brasil. Ela não aparecia nos livros da história. E não aparecia de uma forma muito maquiavélica, pois o que aparecia nos livros da história, até bem pouco tempo atrás, e a gente pode falar de pouco mais de 15 anos atrás, era se falar da escravidão, falar das mazelas e da violência a que os povos africanos, o qual eu descendo, sofreram por ter sido sequestrados da África e aqui na América coisificados. E não se falava mais do que acontecia com essa população no dia 14 de maio de 1888. Esse silenciamento histórico fazia com que o mito da democracia racial criasse um tabu sobre o racismo. E esse tabu sobre o racismo jogava para segundo plano todos os problemas raciais e sociais oriundos de um processo de abolição da escravatura que não deu condições à população negra de se inserir na sociedade de maneira adequada. Não foi dado condições de sobrevivência através de um plano de inserção social com aquisição de casa própria, de saneamento básico, educação, saúde ou qualquer outra necessidade básica de subsídio. As histórias de João Cândido e Carolina Maria de Jesus são emblemáticas para nós enquanto acadêmicos, enquanto espaço de discussão educacional. De um lado, nós temos uma narrativa de uma mulher negra que na metade do século XX coloca que as mazelas da escravidão ainda eram presentes, que ela, no lugar de fala dela, de mulher negra, no seu diário, nos seus livros de história, relatava um cotidiano diário que ainda reproduzia uma desigualdade muito similar à desigualdade do período da escravidão. De outro, eu sou até muito suspeito de falar, porque sou fã da história de João Cândido. João Cândido, eu acho que antes de mais nada, quando a gente lembra da revolta da Chibata, da história que ele conta no vídeo, João Cândido é um gaúcho, gente. Gaúcho de Encruzilhada do Sul, que lutou na Revolução Federalista, e por causa das suas lutas na Revolução Federalista e dos ensinamentos no interior do estado do Rio Grande do Sul, ele foi convidado a fazer parte da Marinha Mercante Brasileira, a recém-fundada Marinha Mercante Brasileira. E lá nessa marinha, antes mesmo dele ter sido convidado a ir para a Inglaterra para conhecer como é que se trabalhava dentro dos navios, pois o Brasil é uma marinha sem ter navio, não sei se você sabe, e é quando, então, foi selecionado o João Cândido para ir para a Inglaterra, para aprender como é que era trabalhar como marujo num navio, pois o Brasil teria comprado 3 navios. Desculpe me interromper, só um minutinho. Será que o senhor poderia fazer a gentileza de falar um pouquinho mais devagar? Só um pouquinho mais devagar. Eu me empolgo. A história empolga, né? E daí vem essa garra toda. Mas em função das interpretações, tá bom? Muito obrigada. Bom, vou tentar. O Brasil compra da Inglaterra 3 navios mercantes para criar a sua Marinha Mercante Brasileira. E João Cândido, então, ele é escolhido como um dos marinheiros que vai para a Inglaterra aprender, na verdade, a lida do mar. E é lá na Inglaterra que ele toma conhecimento de políticas sociais que não se encontravam aqui no Brasil. Pois aqui no Brasil, quando ele começa a fazer parte dessa Marinha Mercante Brasileira, as atitudes que ainda eram presentes dentro da Marinha e dentro das Forças Armadas eram ainda as práticas do período da escravidão. Ou seja, quem é que era o oficialato da Marinha nesse período? Os descendentes dos grandes proprietários rurais.
Quem eram os marinheiros nesse período? Negros e brancos pobres. Qual é a lógica social que existia ainda nesse período? Pois a abolição, em 1888, não muda as condições sociais que vigoravam no Brasil. Ou seja, aquela pessoa que era subalterna, negros e brancos pobres, poderiam, mesmo recebendo salário, sofrer penalidades físicas, a chibatada. E para o povo brasileiro isso era normal ainda. Só que o João Cândido vai à Inglaterra, conhece políticas sociais, políticas trabalhistas, e ele descobre lá que a chibatada não era legal. Então, na volta, é que ele lidera o navio Minas Gerais contra o governo brasileiro, exigindo que se criasse uma legislação trabalhista para os marinheiros. Mas isso é só dando uma contextualizada em toda essa questão. Eu acho que mais do que isso, a narrativa dos dois personagens é sensacional sobre o aspecto de como eles trazem para nós a ancestralidade africana, a oralidade. Ancestralidade e oralidade são valores culturais herdados da África. Eles são oriundos da nossa ancestralidade africana. Falar, oralizar, verbalizar, buscar nos nossos ancestrais a força da palavra e ensinar a partir dessa força da palavra é um processo pedagógico, de pedagogização, onde o ensinamento que nós recebemos na nossa herança africana vem por essa oralidade. A Lei 10.639, ao inserir a história e cultura afro-brasileira nas disciplinas de história, literatura e arte, não está simplesmente ensinando uma forma de ensinar conteúdos, mas sim provocando uma mudança metodológica, epistemológica, que reconhece essas narrativas que aparecem no filme. As narrativas do filme expressam nitidamente a contraposição entre os valores eurocêntricos cartesianos modernos e os valores africanos ancestrais, pautados por oralidade, pautados por ancestralidade, pautados pela corporeidade e pela forma de transmitir conhecimento. Então, desculpe se eu me estendi, mas é o que é muito empolgante a gente conseguir ver e visualizar para nós, nesse momento, conteúdo que nos permite elaborar sobre o combate ao racismo a partir das nossas próprias narrativas ancestrais. Bem, nós temos, né, infinitas possibilidades de discussão. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, na verdade duas, uma para cada um, e a partir daí eu acho que a gente abre inscrições, né, pode ser pelo chat, pode ser assinando, que a gente consiga fazer a costura da fala dos nossos convidados, com o fio. Para Isabel, eu gostaria que ela contasse um pouco, e como nós fomos colegas em São Borja, eu tenho uma caminhada com a Isabel, então não vai ser uma pergunta, vai ser uma provocação, tá, Isabel? Eu gostaria que tu contasse um pouco, na tua condição de pesquisadora, como que a tua escrita, né, foi vista, foi questionada, e o teu lugar nessa narrativa de quando tu começou o curso de mestrado até hoje, como que tu percebes, né? Não sei se tu entendeu bem, né, a questão de ser pesquisadora e da maneira de se colocar-se nessa narrativa. E para o João Heitor, eu gostaria também de pedir que ele discutisse com a gente a questão do lugar de fala, do lugar desse debate, e por que o não negro não usa turbante, por que um pouquinho das vertentes e das possibilidades na perspectiva dessa discussão, tá? Porque a gente está no chão da escola, na sala de aula, e essas discussões, elas não vêm, né? Então, acho que a gente não pode deixar também de fazer essa abordagem agora. Muito obrigada. Deixa eu começar. A Carolina, ela inaugura para o Brasil uma escrita, como disse o professor, mais oral,
mais coloquial para os termos acadêmicos, né? Ela escreve um diário da vida dela na favela. Ela compara, né, a favela com um quarto de despejo, pontuação, ela vai falando o pouco que ela aprendeu. Ela teve muito pouco na escola, né? Eram muitos filhos, e tem uma passagem desse mesmo texto que eu li um pedacinho, que ela pergunta para o avô, né, que embora o avô não soubesse ler e escrever, ele era muito sábio. Ele diz: no meu tempo, os negros não podiam estudar. Então, se tu tiver a oportunidade, aproveita e estude muito, e se devote a esse estudo, né? E a escrita dela é muito bonita, é uma conversa, você se sente intimamente ligado. E quando eu fui fazer o mestrado, eu estudei a graduação em universidade à distância. Eu sou um pouquinho mais antiga que a Unipampa. Aqui a região tem há pouco mais de 10 anos, Universidade e Instituto Federal. Então, se você não pudesse pagar 2 a 3 salários mínimos por mês, você não conseguia fazer a universidade particular aqui na região. Eu consegui fazer depois de já estar trabalhando uma universidade EAD, tecnologia, que era mais curto o tempo e menor a mensalidade, e tentando mestrado. O que eu mais ouvia era essa falta de, não vou dizer a palavra empolado, mas essa falta de mais rigor na escrita. Só que esse rigor é branco, não é uma ancestralidade africana, não leva em questões toda essa história que o professor falou. E aí eu vou misturar com o filme, vocês me falem se eu me perder, mas a própria atriz que faz a Carolina, ela foi alfabetizada aos 14 anos. Então, é uma história de mulheres, de negros e de mulheres negras que continua se repetindo no Brasil. A minha escrita, eu fui aprender o que é pesquisa na prática, né? Então, quando eu fui fazer o mestrado, eles falaram desse rigor, mas como eu falo de mulheres pretas, professoras, e Acho que cortou, né? Isabel? Eu acho que passamos, então, enquanto a Isabel retorna, para o professor João Heitor. Pode ser? Tá certo. O professor, então, e depois a gente conclui com a Isabel. Pode ser. Bom, tentando, assim, fazer uma síntese da tua pergunta sobre o lugar de fala, né? O lugar de fala acaba sendo uma pauta sempre recorrente nos últimos anos, nos debates, quando a gente pauta a questão racial e uma educação étnico-racial. Principalmente pela provocação desencadeada pela filósofa Djamila Ribeiro, quando ela lança um livro onde ela aborda e conceitua, na verdade, esse espaço chamado lugar de fala. A questão do lugar de fala, apresentada agora recentemente como uma pauta teórica no campo da filosofia e da educação, ela encontra eco, na verdade, nessa necessidade de oralidade, de narrativa, de autonarrativa, que o próprio movimento negro tem desde sempre. Ou seja, o lugar de fala dentro dos espaços acadêmicos tradicionais, na própria historiografia da educação brasileira, sempre foi negado à população negra. Poderia ser uma forma de autoproteção do sistema educacional, de manter a égide do conhecimento sobre as categorias epistemológicas de uma modernidade europeia e eurocêntrica, onde a racionalidade é o único imperativo que permite a cientificidade. No entanto, a partir de um estudo do pensamento e da ancestralidade africana,
onde remete à própria origem ontológica da filosofia à África, o narrar-se, a oralização, ela é um processo humano de construção de raciocínio, construção de elementos fundamentais na criação de novas teorias. Ou seja, quando se permite o lugar de fala e a fala daqueles que podem contar a sua própria história, nós começamos a trazer para o debate a audiência, a capacidade de ouvir. E quando eu falo dessa capacidade de ouvir, eu estou me remetendo aqui à questão étnico-racial. Mas a gente pode colocar nesse debate todas as minorias socialmente excluídas dos processos acadêmicos baseados na estrutura de educação tradicional. A gente pode colocar as mulheres, nós podemos colocar os grupos LGBTQI, nós podemos colocar as populações periféricas, nós devemos colocar as populações indígenas. Todos esses grupos têm o direito de fala para falar a sua própria narrativa. E hoje nós debatemos no espaço acadêmico, e esse espaço acadêmico ele não se constrói só dentro da universidade. A minha trajetória é uma trajetória que transita por várias cidades. Eu sou natural de Santa Maria, fiz grande parte das minhas pesquisas em Porto Alegre, Caxias do Sul. Esses lugares de fala são lugares onde se naturaliza a nossa origem histórica. O trabalho que foi desenvolvido no Brasil a partir de 2003, com a Lei 10.639, em 2004, com as diretrizes educacionais para a educação das relações étnico-raciais, é um trabalho de reconhecer essas narrativas, de reconhecer a fala daqueles que protagonizam a sua própria história e trazer essas falas para o debate acadêmico. É desse lugar de fala que nós estamos falando, de um lugar de fala, por exemplo, que reconhece a trajetória da Carolina Maria de Jesus justamente depois dos anos 2000, depois dela já ter circulado com suas obras o mundo inteiro. É reconhecer uma história do marinheiro negro que vem do interior do Rio Grande do Sul e que acaba morrendo sem ter o seu próprio reconhecimento dentro da história brasileira. Esse lugar de fala também encontra eco em algumas relações dos movimentos sociais, que hoje, através de uma percepção mais ampla, esses movimentos sociais estão provocando uma tangencialidade entre as suas pautas, reconhecendo as falas e as outras falas dentro de uma necessidade de reconhecimento social que baliza, então, protestos, ações afirmativas, combate ao racismo. Quando a gente fala desse reconhecimento pelo lugar de fala, eu acho muito temerário colocar esse debate sobre uma questão de estética afro ou não afro. Por exemplo, o uso do turbante. Eu, particularmente, eu nem debato muito essas questões, porque uma estética não representa o todo de uma cultura. Uma estética pode ser reconhecida, sim, como um elogio à cultura, como pode ser reconhecida como uma apropriação cultural. Tudo faz parte do contexto da tua narrativa e da forma com que tu reconhece a tua narrativa. Não é o uso ou não uso do turbante que vai te colocar a favor ou contra do racismo. É a forma com que tu te posiciona em relação a essa categoria estética africana. Então é muito mais amplo do que nós colocar o debate sobre as cores da África usadas aqui ou ali, a música africana ou de origem africana utilizadas por negros e não negros. Mas principalmente é a forma com que se usa isso, a forma com que nós expressamos essa africanidade e esse reconhecimento da diversidade com a intenção de combater o racismo. Não basta usar um turbante, não basta usar as cores da África, não basta ouvir uma música de origem africana. Tem que se posicionar, e de posição a gente precisa de coerência nas autoafirmações que a gente tem feito. Finaliza ali, né? Passamos a palavra para a Isabel para ela concluir, que faltou um áudio, e o Isidoro está inscrito, tá? E fiquem bem à vontade para irem se inscrevendo, que a ideia é essa, né? Que a gente converse bastante. Por favor, Isabel. Oi. Estou falando que como a escola e a universidade ainda querem moldar o pensamento do negro, ainda mais o da mulher. Comportamento, inclusive, na hora da escrita.
né? A forma com que tu tem que escrever tem que ser baseado em fulano, em ciclano. Se vai falar do feminismo, eu não falo das feministas brancas. Eu considero um marco muito anterior a Sojourner Trude, outras mulheres que vêm bem antes e que têm outras questões, não desmerecendo, mas eu escolho falar das minhas iguais, né, no meu lugar. E isso é colocado sempre em dúvida, se isso é científico, se tu quer mais se colocar à frente da tua pesquisa, e sempre tiram, não gosto da palavra mérito, não, mas tiram o teu saber, sempre colocam em dúvida. E aí a questão da mulher ali com a Carolina, né? A mulher negra sempre vai ter a questão do machismo e do racismo juntos, disfarçadamente, mas sempre vão estar andando juntos, nem tão disfarçadamente, né? É isso. Obrigada, Isabel. Isidoro? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver se a bateria segura, porque está caindo aqui, que eu estava numa outra live. Não, tem 3 questões que eu queria colocar, que elas são atualizadas. O diretor desse curta é o único diretor negro da Globo. Esse curta que a gente acabou de assistir. Ele é o único. O ministro saiu e deixou, então, caíram as cotas na pós-graduação para os estudantes negros, indígenas e deficientes físicos. As cotas da pós caíram. E outra coisa também, quando eu fui pesquisar para o meu trabalho de pós-graduação, eu pesquisei a história do movimento negro no Brasil, e começou aí em Porto Alegre, no Clube Floresta, nos anos, acho que 70, talvez até antes. Né? São três tópicos que eu queria também jogar aí para o debate. Tem uma coisa que eu acho que nós temos que pensar, junto com o professor João e com a professora Isabel, é que eu participei de uma mesa com o Antônio Pitanga, lá no Rio, e ele falou uma coisa para mim, porque eu sou do cinema, minha área é do cinema, né? Eu sou produtor de cinema. Ele chegou para a plateia e terminou a pergunta em mim. Ele falou assim: nós, cineastas, temos que reescrever a história afro-brasileira. E a gente só vai conseguir reescrever a partir do cinema. E isso foi uma coisa que me marcou muito quando ele me falou isso. E eu também, aí é justamente esse tópico que eu queria jogar aí para o debate. As minhas questões eram essas. Posso responder, professora? Então, Heitor. Bom, fico muito feliz com as tuas colocações, Isidoro, porque nos dá a oportunidade de avançar no nosso debate. Eu acho que tu foi muito feliz em citar essa questão dos diretores de cinema negros, né? Então, o único diretor negro da Globo. Isso é, na verdade, uma construção histórica que há mais de 100 anos, já lá na década de 30, ainda do século XX, havia um debate, que depois vai ser levantado o nosso grande líder, Abdias do Nascimento, sobre a presença de negros na arte. E uma das questões que vai ser pautada já na década de 50 e 60 no Brasil inteiro era a falta de representatividade de negros, não só na frente das câmeras, mas, como tu disse, por trás das câmeras. A construção hoje de documentários e vídeos com uma lógica e uma estética de combate ao racismo tem vindo, na verdade, ao encontro desses debates de lideranças negras. Mas eu gosto de prestigiar aqui muitos videoclubes, muitos projetos de produtoras de vídeo que não têm o protagonismo de negros, mas tem colocado esse debate muito em pauta. Eu acho que em Santa Maria a gente tem um grande exemplar disso,
que é a TV Ovo. A TV Ovo é uma grande parceira do Museu 13 de Maio, e falando do Museu 13 de Maio, eu já entro aqui na segunda questão que tu falaste, né? O Museu 13 de Maio é um clube social negro. Nós, então, trabalhamos com a preservação da memória dos clubes sociais, e, inclusive, dentro do nosso acervo, algo que eu estou reestudando nesse momento, como uma perspectiva de pós-doutorado, justamente a história dos clubes negros no Rio Grande do Sul. O Clube Floresta Aurora, de Porto Alegre, tem mais de 100 anos, é um dos clubes, na verdade, que sempre pautou por esse reconhecimento da população negra dentro dos meios urbanos. Faz parte de uma longa trajetória e de todo um movimento social criado no pós-abolição, de encontrar espaços para a população negra numa sociedade urbana que negava os espaços aos negros. Eu acho que aí em Júlio de Castilhos, vocês têm o Clube José do Patrocínio aí, e eu acho que eu conheço algumas pesquisas que já foram realizadas em Júlio de Castilhos, e que também pautam por essa questão. O professor Aristeu é um grande parceiro nosso de debates, de construção de pautas, e por isso eu acho que a gente encontra aqui, na verdade, algo que nos faz pensar numa mesma perspectiva. Mas essa história que tu cita, da origem do movimento negro, eu sou um defensor na minha tese que o movimento negro existe no Brasil desde que os negros chegaram aqui sequestrados. O que nós temos no século XX é uma organização social do movimento negro dentro dos ditames da sociedade contemporânea, dentro dos paradigmas teóricos do mundo contemporâneo. E no meio, na verdade, desses clubes sociais em Porto Alegre, sim, houve uma grande efervescência do movimento negro na década de 70, e aí eu acho que é o grande marco para nós, enquanto educadores, que se criou um grupo de educadores, de pensadores, chamado Grupo Palmares, que eram acadêmicos do curso de letras, liderados pelo grande poeta Oliveira Silveira. E esse grupo, na década de 70, começou a debater por que os clubes sociais negros, por que o movimento negro ainda comemorava o 13 de maio. Se todos já sabiam que no dia 14 de maio, a população negra tinha sido liberta das senzalas, mas foi aprisionado pela pobreza. E esse debate protagonizado por esse grupo, chamado Grupo Palmares, de jovens acadêmicos da URGS, resolveu promover um debate onde os negros deveriam adquirir consciência da sua própria história. Ou seja, se criar uma data para a consciência dos negros, para a autoconsciência. Essa data não era o objetivo de valorizar a história idílica e heróica de Zumbi dos Palmares, mas usar a sua efeméride como um dia da consciência negra. Então, quem propõe a data do Dia da Consciência Negra é esse Grupo Palmares, liderado pelo poeta gaúcho Oliveira Silveira. E esse movimento, então, ganha grande proporção, esse movimento vai se unificar a outros grandes movimentos negros que existem até hoje, como o Movimento Negro Unificado, e eles vão pautar desde a Constituição até a Lei 10.639, quando isso passa a ser oficializado como uma data de debate. E, por último, eu acho que mais um comentário muito pertinente, Isidoro, é a questão que aconteceu hoje mesmo, né? Mesmo com a queda do nosso ministro, ele deixou um presentinho para, então, a luta de combate ao racismo na educação, que foi a revogação da lei de cotas, então, nas pós-graduações. Mas eu ainda levanto um outro alerta para nós que estamos no sistema educacional. A lei de cotas de 2012, ela previa uma revisão no Congresso Nacional em 10 anos. Em 2022, a lei de cotas nas faculdades, no ensino superior, vai ser revista. E no atual cenário que nós temos, preparem-se, as cotas vão ser revogadas totalmente. Obrigada por trazer essa discussão, Isidoro e João Heitor. A Tauane pediu a fala, e depois nós temos dois comentários no chat que eu gostaria que os colegas ocupassem, né? Ocupassem essa palavra. Tá bom? O Rafael e o Eliovandro. Então, a Tauane, depois o Rafael e o Eliovandro. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer a Eliane pelo convite de
de participar de Cinemação, gostei bastante do curta, gostei bastante das colocações do Isidoro, do João, da Isabel, né? Achei muito, muito legal mesmo, muito pertinente todas as colocações de vocês. Na verdade, eu sou formada em gastronomia, né? Trabalho no IFE de São Borja e eu acabei pensando, refletindo no que a Isabel comentou, assim, das minhas professoras pretas, né? Eu não tive professoras pretas, e eu comecei a refletir isso, assim, na minha vivência em gastronomia, assim, a questão... Eu sei o quão rico é a gastronomia africana e a gente estuda dentro da gastronomia muitas cozinhas, né? E eu percebi que há uma falha, assim, uma falta de uma branquitude, né, curricular, onde as cozinhas que a gente estuda frequentemente são as cozinhas brancas, né? E o quanto isso, na verdade, falta a valorização da cozinha preta, né? De inserir isso no currículo, quanto é importante a gente inserir não só nas disciplinas de história, nas disciplinas, né, que ocorrem no ensino médio, no ensino integrado, mas também nas disciplinas tecnológicas. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, né? E também eu acho que está em tudo, né? A questão da importância do preto no Brasil, no mundo, e hoje em dia, que bom que a gente pode conversar sobre isso, que bom que existe, por exemplo, a Djamila, eu acho que foi o João que comentou, né? Eu gosto muito, acompanho os posts dela no Instagram, e a questão da pandemia aproximou muito, né? Eu acabei lendo alguns livros dela, muito interessante, a forma como ela expõe toda a questão do feminismo negro, que é diferente do feminismo branco, como a Isabel apontou. Eu li o livro da Djamila Ribeiro, onde ela fala sobre o feminismo negro, né? Quem tem medo do feminismo negro, se eu não me engano. É um livro muito legal, meu Deus do céu, é rico, é cheio de informação e é uma leitura muito gostosa de se fazer, assim. E também eu acho que hoje em dia a gente tem, por exemplo, a Bia Ferreira, é uma cantora que eu adoro e eu escuto ela diariamente, assim, e as letras dela condizem muito com tudo isso que a gente está abordando aqui. Então, que a gente possa inserir em todos os lugares e a gente possa se apropriar desse conhecimento, valorizar a cultura, né, de todas as formas que a gente consegue, e a maioria dessas formas é através da cultura, através do diálogo, através do debate, e que vocês, pretos e pretas do nosso Brasil, que vocês possam se inserir em debates que não sejam só vinculados ao racismo, que sejam debates de outras questões, né, e que vocês possam também estar presentes e mediar debates de 1001 assuntos que não sejam só a questão do racismo, que sim é muito importante, mas vocês têm propriedade para falar de tudo, entende? Então, acho que a gente tem que inserir uma questão, assim, uma abordagem que seja de todos os aspectos, em uma questão plural, né? Acredito que é essa a minha contribuição. Parabenizo muito vocês e estou a ouvidos aqui, atenta. Uma coisa, estudando sobre a Lei 10.000 e sobre a atual decisão do ex-ministro, né? Com as leis já é muito difícil. Os professores, uma professora aqui que eu entrevistei, ela disse, não é falta de material, hoje a gente já tem bastante material, a gente tem movimento negro, a gente tem pessoas que a gente pode chamar e perguntar, mas a falta de vontade é algo que
não tem como colocar no outro, né? Eu tenho que falar, como tu disse, para a branquitude não é salvar o negro, não precisamos ser salvos por vocês, mas precisa ao menos pensar. Não, além das leituras, olhar aquele famoso teste do pescoço, né? Olhar onde eu estou e onde estão os negros no meu espaço, no meu microespaço, para ali começar a mudança, né? Se eu me acostumo a ver os negros só como os empregos mais abaixo, não que seja um erro, mas é comum aquela velha história de falta de continuidade dos estudos por falta de dinheiro, né? Não ter o que comer em casa, o estudo vai ficar para segundo plano mesmo. Então, esse primeiro teste do pescoço é o que a gente tem que começar na escola. Eu sempre pergunto lá no instituto, né, no campus, quantos negros na gastronomia, quantos médicos, quantas as tias da limpeza, que o pessoal nem se dá o trabalho de perguntar o nome das meninas, né? Então, começar a olhar para o seu espacinho, seu pequeno mundo, para depois, para seguir nessa luta mais firme. Porque, como disse o professor, as coisas tendem a piorar. O pós-pandemia provavelmente vai ter um grande estrago. E os que continuam na luta vão precisar lutar mais ainda. Tá? João Heitor, gostaria de fazer alguma colocação? Oi. Pois bem, eu não sei se nós temos tempo ainda. Como é que está o nosso tempo? Temos uns 10 minutos, mas a gente tem até 7, né? A gerencia o... Bom, só fazer algumas considerações ali que eu vi no chat, acho que para contemplar todo mundo. São várias questões que o nosso passado histórico evoca e nos permite, na verdade, avançar nessa pauta da educação das relações étnico-raciais, principalmente no que tange a história. Então, o vídeo ele é provocativo por ele trazer 2 personagens negros da história do Brasil, e principalmente por dar protagonismo a esses personagens, de forma a eles relatarem sua história, eles colocarem o seu papel importante na história do Brasil. E a gente vê a necessidade hoje, e sobretudo hoje, diante desse cenário que se apresenta, de um momento que se revoga a política de cotas em pós-graduação, em que vai entrar no debate novamente a questão de cotas nas universidades federais, a gente insiste em trazer a história da população negra para o debate, para o reconhecimento, para a construção de uma identidade que seja realmente coletiva e diversificada no Brasil. Um dos elementos que é muito importante, eu citei rapidamente ali, é a questão do Teatro Experimental Negro, fundado pelo Abdias do Nascimento. O Teatro Experimental Negro, a partir da sua construção histórica, de trazer o protagonismo de artistas negros, de personagens negros, de escritores negros, já lá a partir da década de 30 e 40 no Brasil, abriu espaço para um cenário hoje, e aí vocês vão entender a minha fala, por mais que eu seja um militante do movimento negro e um militante aguerrido, eu sou um militante muito otimista. Eu continuo vendo coisas boas acontecendo nas políticas de ações afirmativas, na representatividade de negros na sociedade. Pois eu venho de um cenário que há mais de 20 anos atrás, quando eu fazia graduação no curso de História em Santa Maria, eu era o único negro dentro de uma sala de aula. Eu era um dos poucos negros dentro do campus da UFSM de Santa Maria. Hoje, tu circula no campus da UFSM, tu já tem grupos de negros organizados, de jovens negros, de coletivos negros dentro das universidades. Nós conseguimos fazer uma recepção para os calouros negros que são representativos dentro do cenário de uma universidade que até a década de 90 tinha 0,2% de negros dentro dos seus números. Então isso é muito importante para que a gente construa uma pauta de reconhecimento.
a história contada, a história representada, a história ficcional que traga os protagonistas negros para sua história. Outra questão que foi levantada ali no chat também, a questão das cotas entrando em debate, eu estou já colocando esse debate para vocês, que o nosso movimento negro organizado, principalmente o movimento negro educador que está dentro das universidades, já está pautando isso, já estamos discutindo isso. Nós temos agora em novembro a organização do COPENE, que é o Congresso Nacional de Pesquisadores Negros, organizado pela Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Uma das mesas vai trabalhar justamente a questão das cotas. E a questão das cotas, ela já foi delicada, quando foi por debate a primeira vez, e vocês imaginam o cenário que nós vivemos hoje, como voltará a ser delicado. Então, por isso que esse debate já tem que começar a circular. Eu acho que foi muito bem levantado ali que a questão das cotas, ela só passa a ser questionada quando se abre a possibilidade de um recorte étnico-racial, mas quando no Brasil, e principalmente na nossa região central, aí, havia cotas para filhos de agricultores na Universidade Federal de Santa Maria, não havia contestação. A lei do boi, gente, vigorou até o início dos anos 90 no Brasil, e ninguém contestava. No entanto, quando se coloca uma perspectiva de reconhecimento da diversidade para a questão da igualdade racial, bom, isso virou um problema. E o problema está justamente naquele mito da democracia racial que foi construído no Brasil. Foi um problema criado pelo próprio Estado Nacional Brasileiro, que não reconheceu a negritude do Brasil, e quando isso passa a ser questionado, passa a ser pautado desde a década de 90, então vira um grande problema. Por isso que eu coloco que nós, nesse debate que nos encontramos hoje, estamos voltando a trazer a questão das cotas, pois será debatido em todos os espaços acadêmicos novamente em breve. Isidoro? O Isidoro estava inscrito, depois o Rafael. Rafael, então, acho que o Isidoro está com o microfone, probleminha no microfone. Rafael, por favor. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Agora deu? Conseguindo? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelos ensinamentos de vocês, que o professor Heitor não é de hoje, que eu acompanho as pesquisas dele, a professora Isabel, e quando ela fala em professoras pretas, eu me remete à minha infância, quando a escola em que eu fui alfabetizado e que eu fiz todo o ensino fundamental era um presídio adaptado que virou escola. Era aqui em Júlio de Castilhos, para quem conhece Júlio de Castilhos, é a escola do Loures Paulino, que fica na Baixada. Lá foi o meu primeiro contato com realidade de professores que iam para lá justamente por conta do racismo, muitas vezes. Eram levados para lá, por exemplo, professora Zeli Aguiar, professora Rosalina, professora Idelvina, que eram negras e que nos mostravam realidades diferentes. Pouco depois, professor Aristeu, que o senhor João citou aí agora há pouco, foi meu professor no ensino fundamental, no ensino médio e na universidade. E hoje, eu sou professor hoje em duas escolas, uma municipal e uma estadual, graças a uma professora preta. Por questões familiares, comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu trabalhava tarde e pedaço da noite e estudava pela manhã. Quando fui para o ensino médio, eu trabalhava das 7h30, 8 horas da noite, ia até mais ou menos 6 horas da manhã e estudava, fazia o ensino médio pela manhã. Muitas vezes dormia em aula. E uma professora negra, uma professora preta, certa vez, devo ter sido muito agressivo com ela. Provavelmente devo ter falado coisas para ela que eu não lembro, mas deve ter machucado muito ela. E ela simplesmente não me falou nada.
Pouco depois, era uma prova, salão de provas, quem conhece a Vicente Dutra lá, o antigo salão de provas. Acabando a prova, entreguei a prova todo envergonhado, já tendo uma certa dimensão de que eu deveria ter falado besteira para ela, fui embora. 3 dias depois, tinha a prova novamente no salão. Ao sair da prova, ela chegou, bateu nas minhas costas e disse assim, ó, Rafael, abre isso aí em casa, não abre isso agora. Lá, chegando em casa, demorei um pouco a abrir aquela pasta que eu tenho guardada até hoje, lá na casa da minha avó. Ela tinha me disponibilizado todo o conteúdo, todo o material didático para o final do ano. E lá a gente não tinha, eu particularmente não tinha dinheiro para quase nada, minha mãe doente, o pai tinha abandonado, aquela coisa, família totalmente estruturada. Hoje, se eu conseguir depois ter força suficiente para fazer graduação, pós-graduação, várias pesquisas na área de história aqui na cidade, eu devo às minhas professoras pretas que em muitos momentos me estenderam a mão e me ajudaram em momentos que nem eu acreditava. Tanto que hoje a gente faz pesquisa junto do José do Patrocínio, hoje a minha tia é a presidente do José do Patrocínio. Então, eu gostaria de agradecer todas as professoras pretas que eu tive, e realmente, na universidade, eu tive apenas um professor negro, que foi o professor Aristeu. Fora isso, nenhum outro. E eu lembro como se fosse hoje, que a professora Zelia Guiar, que é uma militante do movimento negro desde os anos 70 aqui em Jura, eles tinham jornais aqui em Jura, A Voz da Raça, que foi feito por ela, a professora Zelia Guiar e a professora Maria da Graça. E depois, anos depois, conseguimos fazer algumas pesquisas juntos. A professora Giane Escobar de Santa Maria, eu não tenho certeza onde é que ela está agora, a gente fez alguma coisa junto e conseguiu aqui catalogar informações que nos mostraram um dos poucos lanceiros negros documentados, reconhecidos, é castilhense, nasceu aqui por volta de 1830, lutou, documentadamente a gente sabe, Revolução Farroupilha, Guerra do Paraguai, pouco depois participou da fundação e de outras coisas relacionadas ao Partido Republicano Rio-Grandense, e depois acabou falecendo na Revolução Federalista de 1893-95, comandou a resistência em Cruz Alta e acabou falecendo aqui agora há pouco. Então, professora Isabel, também já conversei com ela algumas vezes. Muito obrigado, pessoal, por tudo que vocês têm feito, e que tomara que gerações mais novas tenham referenciais positivos, né? Às vezes não é a vontade que falta, professor Isabel. A professora Isabel falou em vontade. Acho que muitas vezes o que falta são referenciais positivos na comunidade, porque muitas vezes o traficante, a marginalidade, traz aquele alívio imediato, que um professor, muitas vezes, tenta mostrar as coisas a médio e longo prazo. Muitas vezes, a pastora mesmo disse, a fome bate, e o desespero é tão grande, que os estudos ficam em segundo plano. Muitas vezes, as pessoas são educadas para aliviar o cansaço físico e emocional dos pais, que já estão cansados do trabalho braçal. Mas ainda hoje, o estudo, ainda em alguns lugares, é visto como algo não muito válido, porque não mata a fome imediata da população e da família. Obrigado. Obrigada, Rafael. Acho que recheou nosso encontro, né, de afeto, de emoção, o sensível sempre presente naquilo que o próprio cinema propõe, né, que não se limita ao assistir. O Hélio Vandro gostaria de falar? Na verdade, eu acredito que o professor já respondeu o meu questionamento, que foi relacionado às leis de cotas, que as primeiras cotas, elas visavam a população branca e não a população negra. Em 2003, a gente vem com a LDB incluir nos currículos os temas ligados aos negros. Entretanto, em 2010, nós temos uma lei
que, de certa forma, é um negacionismo em relação ao preconceito e ao racismo no Brasil. O meu questionamento é até que ponto essa lei de 2013 é efetiva, se em 2010 a gente tem uma lei a nível federal que é numa amplidão além da escola, que nega o racismo no país. Bom, posso responder, professora? Sim. Eu acho que a questão do Estatuto da Igualdade Racial, ela é um debate bastante polêmico, quando ele foi aprovado. É um projeto de lei do senador Paulo Paim, e ele foi extremamente recortado para que ele passasse e fosse, digamos assim, mais genérico, mas que não atingisse diretamente, então, as vicissitudes do governo e principalmente do movimento negro. O que eu quero dizer com isso? A Lei 10.639, ela já garantia, na verdade, um espaço de debate na educação, e principalmente a partir da sua normatização em 2004, com as diretrizes nacionais para relações étnico-raciais, e depois um plano nacional para a implementação disso, que também sai em 2010, a lei educacional, ela acaba tendo, em força de lei, mais vigor que o Estatuto da Igualdade Racial. O que nós vamos ter na prática a partir de 2003, sim, é um esforço, principalmente das instituições de Estado ligado à política de igualdade racial, para a implementação. Nesse período de 17 anos da Lei 10.639, já 18, na verdade, eu tive a oportunidade de estar na gestão do Estado, de estar numa Secretaria de Educação, de estar dentro de uma universidade em alguns momentos, e conseguir dialogar com a política pública de como ela poderia fazer essas mudanças. E nós emperramos ao longo da história em várias dificuldades do Estado, dificuldades de infraestrutura, de aparelhamento, de formação, e que impedem que essa lei, desde 2003, esteja realmente em vigor hoje em 2020. Nós ainda temos um problema gravíssimo, justamente porque nós temos dificuldade do aparelhamento do Estado para que se cobre a aplicação da lei, para que se instrumentalizem as secretarias de educação, as coordenadorias de educação, os sistemas municipais, estaduais e federais, para que ela aconteça. Mas eu acredito que, pelo aspecto legal, pelas normatizações criadas desde 2003, a lei de educação, ela tem amparo legal muito mais forte do que aconteceu com o Estatuto da Igualdade Racial. Essa é uma percepção na prática de tudo que tem acontecido até hoje, 2020. Obrigada. O Isidoro está online? Eu não enxergo aqui. Aninha, Ana Carolina, tu gostaria de falar? Eu acho que o Isidoro perdeu a bateria, né? Eu acho que sim. A Ana Carolina fez um comentário ali no chat, que ela estudou no Dolores e que teve o prazer de ser aluna de uma professora negra, que foi a Zeli. Deixa eu falar, Eliane. Claro. As pessoas às vezes não entendem o título, né, do meu trabalho, Minhas Professoras Pretas. Tem toda a questão no movimento negro, né? Que o outro, os não negros, eles colocam todas as cores, morena, cor de cuia, jambo, para negar, e aí vem o negacionismo da minha negritude. Então é uma provocação para pensar nas minhas professoras pretas quando se está na escola, né? E eu gostei muito que o Rafael nomeou elas. Ele não disse, eu te vi, era uma professora negrinha, uma morena, né? Ele colocou o nome dela. Isso é muito legal de ver que vai mudar, né? Aos pouquinhos, mas vai mudando as coisas. Resistência, né, Isabel? Muito obrigada. Mais alguém?
A Ana está dizendo ali que a professora Zeli é uma guerreira que ela se espelha nela, né? São os referenciais que o Rafael falava, né? A gente precisa de referenciais, de modelos de resistência, de sucesso e até mesmo de alegria, né? Porque tem muita alegria nessa luta. Tem muitas dores, mas tem muita alegria também. E eu gostaria só de compartilhar, eu já falei isso num outro momento e retomo, eu busquei a discussão de gênero, né? Na verdade, história das mulheres no mestrado, e hoje eu olho para o meu trabalho e o meu trabalho é branco, né? Então, o que eu gostaria de deixar, que esse encontro trouxe, que não se fala em raça, sem gênero e sem classe, né? São temas e problemáticas, né? Que assim a gente pode chamar, que se entrelaçam, né? Quando a gente olha para o gênero, é inevitável que a gente, ao olhar para uma mulher negra, a gente entenda que tem muito mais passando, né? Passando nesse corpo, na corporeidade dessa mulher. Seja a pesquisadora, seja a trabalhadora, a professora, né? A mulher negra no seu lugar na sociedade. Então, eu olho para o meu trabalho com muito carinho, foi até onde eu cheguei naquele momento, e hoje, com a alegria desses espaços que a gente tem tido, eu estou entendendo que o feminismo, ele vai para muito além disso, que eu não posso discutir feminismo sem olhar para esse espectro, né, de raça e classe. Gente, nós temos 6h37, 18h37, mais alguém? Algum comentário? Os nossos convidados? Kátia. São os momentos na coletividade, quando a gente se predispõe, né, que se despe desses preconceitos que a gente tem, é que a gente consegue fazer o movimento e olhar sem as lentes do racismo. Fico feliz em participar, obrigado pelo convite, né? Estamos aí no próximo filme, estou esperando já, ansiosa, qual será a próxima escolha, né? Porque estou inscrita para assistir o filme, como eu disse, adoro o filme e adoro dar papo ali no chat. Obrigada. E a gente adora que participem, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Diene, por favor. Ok, boa tarde a todos. Que debate rico, que filme rico, trazendo 2 histórias de vidas maravilhosas. Que alegria poder fazer parte disso, não só traduzindo, mas, enfim, falas maravilhosas que nos fazem refletir. O Rafael falando me fez lembrar dos meus professores pretos, e uma coisa muito interessante, lembrando deles, lembrei da fala do professor Heitor, que mencionou que essas questões que são muito profundas, muitas vezes ficam apenas na superfície do estético. E eu lembro que esses professores pretos que eu tinha, eles, nesses dias específicos que as escolas fazem, né, que dentro da educação se faz, como se faz com todas as minorias, o dia do índio, acabam pintando as crianças de índio, enfim. E eu lembro que um professor que eu tive na 4ª série, o professor Edson, que hoje é deputado estadual, e ele ficava bastante, ele evitava participar destes movimentos apenas estéticos. E ele sempre trazia para a sala de aula e ele sempre dizia: a representatividade do sujeito vai além da sua aparência. E sempre nos lembrava o cuidado disso.
em relação a qualquer diferença que existia dentro da sala de aula, que também tínhamos colegas, eu tive colegas indígenas, tive colegas e amigos pretos, enfim, e eu acho que essa reflexão em relação ao que é estético, nós temos sim que levar para a educação, principalmente na educação básica, ainda é muito falado apenas na representatividade estética, enquanto que eu acho que já lá no início precisa ser aprofundado o sujeito representado no seu espaço de fala, tá bom? Obrigada, Diene. Mais alguém? Eu gostaria de convidar, em nome do projeto, né, de toda a equipe, do pessoal que está participando, para quinta-feira que vem, dia 24, nós vamos ter a fala sobre metodologia da produção de vídeo estudantil, né, alunos e professores de forma colaborativa, criando e aprendendo, tá? Nós vamos divulgar ao longo da semana, como nós temos feito, mas já fica o convite, tá? Mais alguém gostaria de falar sobre hoje, fazer uma avaliação, que também é bastante importante para nós, que a gente já tem um tempo, né, de caminhada, eu acho que uma avaliação dos convidados, dos participantes, é bastante importante. Muito é quarta, tá? A Rosane me lembrou agora. É quarta, eu tô com... É isso? Então, vamos agradecer, né, por mais esse encontro, esse momento lindo. Eu, particularmente, saio recarregada, né, que, como os colegas já colocaram, a gente acorda com uma atitude do ex-ministro, mas a gente tem que resistir e permanecer na nossa caminhada, firmes e fortes, porque a gente sabe que vem muita coisa ainda para ser transformada, né? Desconstruída, transformada. Agradeço ao João Heitor, à Isabel, a todos os que participaram, e então até quarta-feira da semana que vem, tá? A divulgação vai ser através das redes do projeto e das nossas também. Contamos com vocês. Um grande abraço.